O cooperativismo desempenha um papel fundamental no setor agropecuário e esse é o nosso tema do estúdio Mais Agro, aqui direto da Expo Direto, no Rio Grande do Sul. Quem está aqui comigo é o Paulo Pires, presidente da Copatrigo e da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias. Seja muito bem-vindo com a gente. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. E o Luciano Dayer, que é diretor comercial da Syngenta Brasil. Seja muito bem-vindo, Luciano. Eu é que agradeço. Bom demais sempre estar aqui no Estúdio Mais Agro. Olha, Paulo, eu confesso que eu acredito muito nesse modelo de cooperativismo, eu sou produtora também. E eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa trajetória, né, do cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul. Olha, o cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul se fortaleceu muito na cultura do trigo, né? Quando nós não tínhamos praticamente soja ainda no Rio Grande do Sul, houve produção de trigo e a questão da armazenagem e comercialização, né? O produtor plantou, acreditou e não tinha isso. Então, ali em 1955 até 65, mais ou menos esses 10 anos, foram criadas muitas cooperativas tritícolas no Rio Grande do Sul. Né? E são praticamente as cooperativas que ainda atuam e existem hoje. Como você vê a importância desse modelo, Luciano, né, do cooperativismo? É até difícil de você encontrar palavras para definir a importância do cooperativismo, né? Eu acho que se a agricultura hoje ela é o que é no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, eu acho que a organização dos pequenos agricultores, através das cooperativas, proporcionou a profissionalização dos agricultores, proporcionou a infraestrutura necessária para que a agricultura pudesse crescer e fortalecer, né, levando tecnologia, levando conhecimento lá no início, que era muito precário, né? E criando as condições para a agricultura se tornar o que é e viabilizando também que o pequeno agricultor, né, conseguisse se tornar uma realidade, né, sem o sistema cooperativista e com certeza nós estaríamos vivendo uma realidade no campo muito diferente, né? O cooperativismo ele tem um papel de inclusão social no campo, assim, não tenho o que dizer. Isso é muito legal, né, Paulo? Evoluiu muito o modelo de cooperativismo? Evoluiu e se adaptou, né? Nós temos que entender que aquele cooperativismo lá de 1957, ele não tem a mesma fórmula de hoje, né? Então nós trabalhamos com culturas diferentes e trabalhamos uma forma diferente de dar essa questão, que é uma palavra-chave que o Luciano falou, que é escala e competitividade para o nosso produtor. Então isso é um desafio para o cooperativismo cada vez ele está se adaptando mais a isso, né? Essa competitividade que é um desafio para nós todos, né? Nós temos, quando achamos que temos uma fórmula de sucesso, daqui a pouco já vem alguma coisa mais eficiente, a gente tem que correr atrás sempre de ter a alternativa, né, mais importante para o produtor ter resultado. Mas sabe o que eu acho incrível? Porque a gente vive em um mundo em constante evolução e transformação. E quando a gente olha para o cooperativismo, né, mesmo ele sendo um modelo já antigo, como que ele é atual? Porque não se vive sem parcerias hoje, né, Paulo? Perfeito. É que o cooperativismo é uma sociedade de pessoas, né? Quando tu tem uma sociedade de pessoas, às vezes tu tem valores diferentes. Por isso até a gente diz que no momento de crise, normalmente o cooperativismo tem menos impacto do que uma empresa privada normal, entendeu? Porque é mais a questão do capital. Então a gente faz isso, a gente tem de forma assim, muitas vezes de forma individual que eu quero dizer cada cooperativa, mas a gente tem procurado muito essa forma de competitividade, essa forma de parcerias e essa forma de eficiência, e que isso, né, tudo seja um fortalecimento da cooperativa, mas visando o desenvolvimento do produtor. E aí você toca num ponto super importante, porque quando a gente fala de uma sociedade de tantas pessoas envolvidas, Luciano, é um desafio também, né? Não tem dúvida, né? Mas é uma sociedade de muitas pessoas com o mesmo interesse, entendeu? Que buscam a mesma coisa, buscam comercializar melhor a sua produção, buscam comprar insumos de maneiras mais adequadas às suas necessidades, buscam assistência técnica diferenciada. Então, assim, é lógico, cada propriedade rural, por menor ou maior que seja, tem as suas próprias necessidades. Mas elas todas precisam disso, precisam de assistência técnica, precisam de condições para comercializar a sua produção e precisam
de um fornecimento de insumos de qualidade e seguro. E as cooperativas têm a condição de proporcionar isso. Então, é uma reunião de pessoas, muitas vezes com objetivos diferentes, mas com o mesmo propósito. Legal. E Paulo, como que vocês fazem realmente para sanar esses desejos de tantos agricultores? Esse é o desafio, né? Eu acho que o Luciano foi muito feliz, né? Nós temos que ter um propósito comum, né? Nós temos que ter uma convergência para onde nós temos que ir, né? Então, a gente tenta, de uma forma mais justa possível, né, que todos os interesses sejam atendidos, né? Eu, particularmente, penso de que uma cooperativa ela nunca pode ser enfraquecida, né? No Rio Grande do Sul nós tivemos problemas e a cooperativa, o associado de uma cooperativa, ele tem que ter a consciência que uma cooperativa só vai ajudar ele, seja no desenvolvimento de tecnologia, seja em levar assistência técnica mais eficiente, em comercialização de insumos, de grãos, se ela estiver forte. Então, eu acho que tem que ter esse objetivo comum, mas nós temos que ter princípios, né? E o princípio, na minha opinião, básico é que as cooperativas têm que ser fortes. Legal, vou pegar essa deixa sua que você coloca da questão de quando a gente vive um problema. Nós tivemos 2 anos aí de problemas climáticos sérios aqui no Rio Grande do Sul. E qual foi o papel da cooperativa nesse ponto? Eu não tenho dúvida que é o papel da cooperativa junto com os seus parceiros, isso faz parte, né? Nós temos vários parceiros, ele se concentrou em nós virar essa página e olhar para frente, né? Não é possível tu fazer o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2022. Nós tivemos a quebra de mais de 50% da safra, né? Isso, uma produção de 20, 21 milhões que aconteceu em 2021, nós tivemos uma produção de 10 a 12 milhões em 2022. Né? Então, tu viver num ambiente assim, é só que tu tenhas um projeto maior para frente, ou seja, se absorve esse impacto de uma forma solidária, no sentido de ser de todo mundo fazer isso, né? De todos os entes envolvidos, e joga, vamos dizer, para frente a nossa responsabilidade, a nossa saída. E eu acho que isso que o cooperativismo fez, e por isso que nós conseguimos superar isso. Que se você analisar de fora 60% de uma quebra de soja, você acha quase impossível alguém sobreviver. Verdade. E a cooperativa, ela deu esse suporte, né? As cooperativas. Ou seja, se os agricultores estão aqui firmes e fortes, é graças a esse modelo. E como que é a participação da indústria em momentos como esse? Deixa eu só, antes de responder a sua pergunta, Luísa, complementar aqui um pouco do que o Paulo falou. Eu acho que uma das coisas que o sistema cooperativista tem ajudado muito o produtor gaúcho, por exemplo, foi a questão do seguro. Entendeu? O seguro proporcionou ao agricultor gaúcho, uma grande parte deles, passar por essa seca com impactos menores. Ajudou o sistema cooperativista também a não ter que absorver financeiramente o impacto de muitas coisas, e ajudou o produtor a não ter que carregar dívidas muito grandes também. Então, assim, o seguro agrícola foi uma coisa que as cooperativas ainda têm muita coisa para evoluir, muita coisa para crescer. Algumas cooperativas estão mais avançadas do que outras, mas de uma maneira geral, foi uma coisa importante que o sistema cooperativista viabilizou esse seguro agrícola, e isso teve impactos diferentes e ajudou nessa transição, né? E a indústria, ela sempre teve muito junta do sistema cooperativista. A gente sempre foi muito parceiro né? A Syngenta especificamente. Quando eu falo indústria, eu estou falando da Syngenta. Eu vou falar pela Syngenta, eu não posso falar pelos nossos concorrentes. Mas a Syngenta sempre foi um parceiro muito forte junto das cooperativas, né? Em todos os quesitos, né? Para você ter uma ideia, no ano de 2023, né, de 2022 para 2023, com todo aquele cenário de 22 de falta de produto, todos nós acabamos construindo muito estoque. E 2023 foi um ano de ajuste, um ano que custou muito caro para a indústria e custou muito caro para o sistema de distribuição e principalmente para as cooperativas nesse ajuste. Mas a Syngenta sempre trabalhou junto. O ano passado, para você ter uma ideia, o nosso consumo, ou seja, a venda dos nossos clientes, principalmente das cooperativas para o agricultor, foi maior do que a compra deles com a Syngenta. Olha só.
Por quê? Porque foi uma forma que a Syngenta usou também para a gente trabalhar e fazer esse ajuste de inventário muito grande, né? Por quê? Porque a gente precisava manter o sistema saudável. Então, a gente está sempre junto com o sistema cooperativista, fazendo o que é melhor. A gente está sempre junto, trazendo novas tecnologias. A Syngenta tem lançado constantemente 10, 15 produtos todo ano. E nós estamos lançando aí moléculas inovadoras, como foi o caso do Miravis, como está sendo o caso agora do Verdavis, né? Como vai ser o Taimirium, que vai chegar agora no ano que vem, né? Como foi o Elestalnel também para a mosca branca. Ou seja, nós estamos avançando muito forte em lançamentos de novas tecnologias e temos um pipeline de novas tecnologias para os próximos 3, 4 anos. Maravilha. Inacreditáveis. Ninguém tem o portfólio e isso. Então esse é o nosso DNA na Syngenta, que é prover tecnologias e soluções, né, e trazer inovação e colocar ela à disposição. Mas não só inovação de produto. Nós trabalhamos junto com as cooperativas muitas vezes para viabilizar operações de barter com as cooperativas, viabilizando trocas. Trazemos para as cooperativas operações financeiras que ajudaram elas também nesse momento de crise a poder financiar esse fluxo de caixa de um ano desafiador como foi esse, né? Então a Syngenta trabalha com o sistema cooperativista de uma forma bem abrangente e buscando todas as oportunidades onde a gente pode se suportar, né? A gente pode se complementar e é onde nós podemos ajudar, né? Legal. Pegando esse gancho da inovação e da tecnologia, Paulo, como que é isso no cooperativismo? Olha, a inovação vamos dizer assim, é uma questão que a cada tempo, né, o agro precisa dela, né? É uma questão de sobrevivência. Se você olhar, por exemplo, o trigo, né? Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, em 1980 ali, nós tínhamos um objetivo de começar a produzir 15 sacos por hectare. E hoje lidera a produção. Hoje nós estamos aí falando em 100 sacos por hectare, 6 toneladas. Incrível, né? Então, isso só acontece com muita tecnologia, com esse handicap que vocês, vamos dizer, a Syngenta tem, né, de trazer para o produtor. E eu acho que isso é uma construção legal. Eu queria fazer uma observação só sobre o seguro, tá? Eu acho muito importante a observação do Luciano. O primeiro ano foi muito importante a questão do seguro, mas hoje nós temos um déficit muito grande, tá? Hoje de manhã, na abertura da Expo Direto, foi colocado isso para o ministro. Nós tínhamos uma necessidade de 3 bilhões de seguro agrícola. Nós podemos não financiar a agricultura, nós podemos cada vez mais jogar essa responsabilidade para o setor. Agora, seguro é uma coisa que qualquer atividade que existe, ela tem que ter seguros eficientes. E no Brasil, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, isso sim seria uma preocupação, e eu concordo com o Luciano que 2022, principalmente 2022, foi uma grande, vamos dizer assim, uma coisa que amorteceu muito a nossa quebra foi a questão do pagamento de seguros. Legal, a gente está com 2 grandes líderes aqui, então já que vocês tocaram nesse assunto de desafio, vamos trazer um pouco para o agronegócio. Quais são os desafios que vocês mais enxergam, né, no cenário hoje, Luciano? Eu queria, eu podia deixar o Paulo falar, mas eu vou começar então, Luiz. Assim, ó, eu acho que o desafio hoje é o desafio da produtividade. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos aí, né? Nós vivemos aí 4, 5 anos de bonanças, de preços altos. O agricultor gaúcho, infelizmente, perdeu essa janela por causa da seca, mas nós vivemos aí 3, 4 anos de ciclo, 5 anos de ciclos de commodities maravilhosos. E agora nós vamos viver ciclos de commodities um pouco mais desafiadores, né? E nesse ambiente nós temos que privilegiar, né? Nós temos que privilegiar a produtividade acima de tudo. Então eu acho que esse é o maior desafio que o agricultor tem, né? E para isso nós precisamos lançar mão de todas as tecnologias que nós temos em ponta. Segundo risco o segundo desafio é a gestão de risco. O agricultor precisa trabalhar mais a gestão de risco. Ele precisa trabalhar redeado, né? Ele precisa travar os seus custos, ele precisa se antecipar, ele precisa, entendeu? Eu sei que está doído vender soja a R$180 há um ano atrás e falar de soja de R$100 esse ano. É doído, é muito doído,
Eu entendo isso. Mas nós precisamos compreender que o cenário dos próximos anos não é animador. Ele é muito desafiador de preço de soja, muito pelo contrário, pode ficar até pior no curto prazo. Então o agricultor ele precisa começar a se antecipar, ele precisa sair do modo emocional que muitas vezes ele se coloca e ele precisa olhar a gestão de risco da propriedade dele, da comercialização dos insumos dele, ele precisa travar seus custos. Então isso é uma coisa importante. Então o agricultor ele precisa agora, nesse momento, ele já deveria estar olhando para a safra 24-25, na minha opinião. Porque pode ser que lá na frente, o preço dos produtos vem caindo, mas eles meio que chegaram no fundo do poço. E o pior é que a gente espera, né, gente? Exatamente. A gente fica naquela esperança e às vezes não sai da tomada de decisão. Mas às vezes, vamos supor que ele venha cair mais um pouco. Mas o potencial de erosão do preço da soja, ele é maior do que a queda dos insumos nos níveis que nós estamos atualmente. Perfeito. Isso pode fazer com que a relação de troca dele seja muito pior daqui a 6 meses do que é hoje. Então o agricultor precisa trabalhar a gestão de risco. Acho que esse é o grande desafio, né? O outro grande desafio é o desafio dessa transição, né, dentro do cooperativismo, vamos dizer assim, é o desafio cultural, que é a mudança de bastão das gerações. É a sucessão familiar no campo e como engajar essa nova geração dentro do sistema cooperativista, né? Eu acho que eu paro por aí, porque se eu começar a falar aqui tem mais, né? São muitos os desafios, né? E aí, só para complementar, né? O sistema cooperativista precisa sim olhar para o agricultor, suportar o agricultor, mas ele tem que se manter saudável econômica, financeiramente. Isso daí é fundamental. Para que ele possa suportar o agricultor, ele precisa estar bem. Forte. Perfeito. Conta, Paulo. Claro que a questão da produtividade é fundamental, né? Eu acho que nós entendemos o teu sentimento de venda, é um sentimento de produtor. O produtor sempre acredita no mais, né? Então, isso é uma coisa normal dentro do produtor. O produtor, ele de certa forma, o produtor não exerce, ele exerce de forma parcial a questão de diminuir um pouco a área, mas o produtor não deixa de plantar. Não deixa. Ele não tem como deixar de plantar, né? Ele tem ali a estrutura, ele tem a terra, ele tem o custo, tem o envolvimento dele, o maquinário. Então, isso é uma coisa importante para o produtor. Então, é interessante essa gestão de riscos, eu também comungo com ela. Claro que ela é uma coisa que vai ser desenvolvida cada vez mais. A questão do desafio para as próximas gerações talvez seja o grande desafio, não só do agro, mas eu acho que é de negócio como um todo, né? Nós temos que acreditar que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente e que os mais jovens podem fazer muita coisa até melhor do que a gente fez ou do que a gente está fazendo. Então, eu tenho pregado muito essa questão de oportunidade para os jovens dentro do sistema cooperativo. O sistema cooperativo é um sistema relativamente conservador, né? Então é importante. Mas eu acho que o grande desafio que existe em termos de mundo, não em termos só de Brasil, é nos mudar um pouco a imagem do agro. A imagem que o setor urbano tem de nós, ela não condiz com a realidade, né? Então nós temos que ter educadamente, respeitando princípios, um processo de imersão muito forte, né? E repensar os posicionamentos nossos, o que nós pregamos e mudar isso, porque isso, no meu entender, vai nos ajudar muito de preconceitos que tem aí e que no fundo eles não têm uma razão de ser, mas é nós que estamos comunicando mal. Então, eu quero dividir assim uma história com você. Eu acho que muitas vezes o agro, ele fala para o agro, né? Nós falamos para nós mesmos. E como que nós podemos mudar isso? Porque se a gente olha para a comunicação como um todo, né? E se a gente olhar no passado, era muito fácil, porque a gente bastava colocar na televisão, porque todo mundo ia saber daquele discurso. Hoje não. Hoje a gente tem inúmeros veículos de comunicação para levar essa informação. Nós estamos aqui no estúdio falando, né, fazendo um podcast, indo para o canal do YouTube, fazendo Instagram, TikTok, né, LinkedIn, Facebook, TV, rádio. Mas eu fiquei pensando na semana passada, a gente precisa trazer a turma da cidade para vir aqui.
né? Para que eles, de fato, como que a gente monta essas caravanas, trazem influenciadores de outras áreas, para que, de fato, eles possam entender essa realidade. E eu fiquei pensando nisso, porque eu fui convidada para ir para uma empresa de fast food, para poder falar de café, eu que era eu que sou do agro, né? E outros influenciadores da cidade. Então, para a gente poder tentar misturar esse assunto, eles entenderem de mim o que é essa origem e eu ter o entendimento e as dúvidas dele. Então, achei esse match, assim, essa troca, eu achei que ela faz sentido, né? Como que vocês veem isso? Como que a gente pode, de fato, mudar essa imagem, Luciano? Como é que é a tua análise? Isso é um bate-papo que a gente fica horas, né? É assim, eu não tenho uma resposta única, né? Infelizmente não existe uma receita de bolo. Eu acho que esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? E é uma construção, né? É uma construção. E a gente está vencendo a sociedade urbana. Estamos. Nós estamos vencendo esse preconceito porque a realidade vai se impondo. Entendeu? Eu sempre soube, né? Nada supera a verdade. Nada supera a verdade e a realidade. Você pode criar as narrativas que vocês quiserem, mas a verdade é a verdade. E a verdade do agro, ela está se impondo à realidade. Entendeu? Se você olhar o Brasil hoje, as regiões que mais crescem em desenvolvimento, que mais tem distribuição de renda, onde você tem melhor qualidade de vida, estão relacionados com o agronegócio, né? Quando você olha a economia brasileira do ano passado, e no discurso o Caiado falou isso muito bem ontem, nós tivemos um PIB que cresceu 2,9%, mas o PIB do agro cresceu mais de 15%. Então, olha só, o que seria do Brasil sem o agro, né? Mas existe um desconhecimento, entendeu? E esse desconhecimento, ele é desde o consumidor, mas também é de agentes importantes que nós precisamos do agro, que são os agentes financiadores. Eu conversava com alguns banqueiros em São Paulo outro dia, e eu falava, vocês não entendem o agro. Porque nunca foram, nunca viram, não entendeu? sabem o que é. Vocês topam correr o risco de uma empresa, de uma corretora, de uma empresa de imobiliária, porque vocês conhecem esse segmento, mas vocês não conhecem o agro, vocês têm medo do negócio do agro. E o agro é um negócio muito seguro. Afeito às sazonalidades. Claro. Entendeu? E afeito também aos riscos normais de todo o setor. Em todo o setor você tem os bem-intencionados, que é a esmagadora maioria, e você tem aquela meia dúzia de oportunistas que estão ali para levar vantagens. E a gente precisa ter conhecimento. Como é que a gente separa o joio do trigo? Como é que a Syngenta está aqui crescendo, prosperando? Como é que o sistema cooperativista está crescendo e prosperando? Como é que as empresas grandes do Cerrado estão crescendo e prosperando? Porque elas estão aqui vivendo no meio, elas sabem gerenciar o risco, sabendo separar o joio do trigo. E esse preconceito dificulta o sistema financeiro entender, e nós precisamos muito deles no financiamento. E quando a nossa imagem é impactada a tal ponto, destrói o nosso sistema financeiro também, né? Porque a gente precisa da conexão global acontecendo, né? E muitas vezes, Paulo, a crítica, ela é simplesmente sem sentido algum, né? A semana passada, eu não sei se vocês conhecem ela, mas eu estava assistindo TV, e a Cíntia, que ela é uma professora de português, ela falou, eu não entendo a sociedade criticar tanto o agronegócio, já que todos nós dependemos dele para poder alimentar, inclusive o vegano, que critica tanto que vem da soja, né? Então, assim, por que isso, né? Perfeito. Tem um ditado popular, o gaúcho tem um ditado popular que eu gosto muito, né? Que fala isso, que afirma isso que o Luciano falou, que quem está a cavalo na razão não precisa de esporas. Né? Espora é um instrumento do gaúcho para, vamos dizer, chamar o seu cavalo para agilidade, para o ágil, né? E então eu acho que isso é uma verdade. Agora, realmente nós temos que repensar isso, entendeu? Porque quando tu tens, vamos dizer, esse reconhecimento de que o setor urbano não reconhece, olha a questão que acontece com soja e milho.
né? Soja e milho é uma produção extraordinária para a produção de ovos, produção de leite, produção de carne no mundo todo, não é só nós, né? E daqui a pouco tu depara com, às vezes, a declaração de uma autoridade, né? Dizendo que o Brasil planta pouco alimento, não sei o que, coisas totalmente ultrapassadas. Então, essa imagem sem confronto, eu sou ainda dessa ideia de que a gente tem que conquistar isso, conquistar, né? Conquistar, também acho. Mostrar aquilo que o Luciano falou, pregar, porque a verdade é verdade, a verdade um dia aparece, né? Então mostrar o que a gente está fazendo. Se existem problemas, nós temos que corrigir os problemas. Perfeito. Agora, não se pode construir, né, uma narrativa que tenha o propósito de prejudicar. Isso quem tem que contrapor isso, educadamente, civilizadamente, eu acho que é nós. E nós vamos conseguir, porque nós estamos no caminho, né, Luciano? Não, e assim, ó, tem um detalhe assim que eu acho que é muito importante. Eu costumo dizer que tem muito discurso e pouca prática. Boa. Muito discurso e pouca prática no mercado hoje. Então, quando você olha para o agro, você vê o contrário. Você vê muita prática e às vezes pouco discurso. O agro muitas vezes está muito pouco menos preocupado, talvez seja o problema em narrativas, mas muito mais preocupado em fazer o certo. Nós temos hoje a agricultura mais sustentável, você olha todos os dados, você vai para as regiões produtoras, você vê que nós temos uma das produções mais sustentáveis, se não a mais sustentável do planeta. Então, assim, e aí isso faz com que a verdade se impõe. Você pode questionar o que você quiser, mas a verdade se impõe, né? Então, aí a gente começa a desmontar os argumentos que não têm sentido. Desinformação, né? Que é a desinformação através da realidade. É isso aí. Gente, nosso tempo está estourando, mas eu queria continuar conversando desse assunto. Mas então, já para a gente fechar, já que a gente está falando sobre essa questão da imagem, dessa falta de conhecimento, vamos deixar um recado aqui de como que o agro brasileiro ele é sustentável, Paulo? Eu não tenho dúvida disso. Eu sou um produtor também, eu sou um irrigante. Essa questão da irrigação, por exemplo, é uma coisa que não tem sentido, né? Todo lugar, aqui existe uma legislação que não nos permite a reservação de água, tá? Principalmente em local de APP, e nós sabemos que toda reservação de água, ela favorece a flora e favorece a fauna. Então, quer dizer, nós demos, todo lugar que tu colocar água armazenada, ela dá vida para o lugar, ela dá muito mais vida para o lugar. E infelizmente lá por um esquecimento lá, né, na legislação, ela diz que nós podemos reservar água em APP para alimentação, para questão de humana, para consumo humano e para uso de energia. Para alimentação nós não podemos. Esqueceram disso ali, né? Então, na minha opinião, é uma coisa tão fácil de discutir o propósito e fazer, porque toda ação, eu acho que ela tem que levar em consideração essa questão da preservação do meio ambiente, eu não tenho dúvida. Mas eu concordo, eu acho que nós estamos avançando muito, o cooperativismo está tentando fazer a sua parte, né? Nós temos conceitos que nós normalmente adaptamos eles, né, com o desenrolar da participação, do comprometimento com a comunidade, enfim. Por quê? Porque isso vai surgindo no desenvolvimento do ser humano, né? Então, não é, às vezes, uma coisa concebida lá atrás, né? O caso do cooperativismo é lá em 1800, né? Ele pode estar, daqui a pouco, precisa ser atualizado. Então, eu acho que esse conceito de integração que nós precisamos, né? O cooperativismo, a gente acha um modelo interessante, mas a gente sabe que ele não é o único, né? Mas nós temos que cada vez mais olhar a questão, por exemplo, que o cooperativismo olha muito, e eu tenho certeza que nossos parceiros também, que é o índice de desenvolvimento humano. Ou seja, tudo que nós estiver fazendo e estiver contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, né, eu acho que ele tem que ser fomentado. E as questões que possam atrapalhar um pouquinho, elas têm que ser superadas. Incrível. Como que é a sua percepção desse agronegócio brasileiro sustentável? Não, o agronegócio, ele é uma realidade, né? Eu acho e ele está aí mostrando cada vez mais a força e o potencial que o Brasil tem de ser esse grande celeiro do mundo, mas não esse celeiro romântico, né? Um celeiro de fato, um celeiro competitivo, né? Que produz alimentos seguros, saudáveis, com custos competitivos,
né, em escala suficiente para a gente endereçar os grandes problemas da humanidade, né? Então, eu vejo com muito otimismo, né? Eu vejo com muito otimismo e com muita confiança de que nós vamos superar todos esses desafios, porque mais uma vez a realidade se impõe às narrativas falsas, né? E nós vamos chegar. E aqui, já que nós estamos falando de mensagem final, Luiz, se me permite, eu queria deixar aqui uma mensagem ao sistema cooperativista, né? Dizer que a Syngenta tem um compromisso muito grande, muito forte com o sistema cooperativista. Nossa história é de muitos anos, de muitas décadas, onde nós juntos com o sistema cooperativista temos feito e realizado grandes coisas, né? Há mais de 20 anos nós criamos o Programa Aliança, que é hoje um programa de muito sucesso, onde a gente trabalha em toda a cadeia do sistema cooperativista, ajudando na formação, na capacitação, desde o cooperado até a alta liderança das cooperativas. Legal. Entendeu? Fazendo com que esse sistema fique cada vez mais forte, mais pungente, onde a gente tem objetivos em comuns, onde a gente consegue trazer para cada cooperativa a sua necessidade adequada à sua região, ao seu modelo de negócio, né? Onde a gente ajuda a desenvolver modelos diferentes, inovadores com as cooperativas e reforçar essa parceria da Syngenta com o sistema cooperativista. Perfeito. Eu acho que o sistema cooperativista está no cerne da alma da Syngenta, como sempre teve, né? E continua. E nós somos muito confiantes que o sistema cooperativista vai seguir crescendo e se fortalecendo dentro do agronegócio brasileiro. Eu também acredito nisso, porque o modelo cooperativista, ele se une, né, pelos produtores, por um propósito em comum, e com certeza a busca maior é por esse resultado em campo. Eu quero muito agradecer essa oportunidade incrível, né, de compartilhamento de conhecimento junto com a nossa audiência, porque é isso que vai nos permitir crescer, chegar cada vez mais longe e realmente mostrar para as pessoas que a gente faz diferença aqui no campo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos.